introdução ela visa uma apresentação geral da área em que o trabalho está inserido. É onde justifica-se a realização do estágio. A introdução, a qual não deve ter mais que 3 páginas, gente. Olha, o ideal é uma página só. Apresenta os objetivos, essa introdução da realização do estágio, devendo conter informações que facilitem o entendimento do assunto, além de ambientar o leitor ao contexto do trabalho. Essa parte representa o início do relatório de estágio. É o momento onde se dá uma visão geral do conteúdo do relatório. A introdução ela deve explicar claramente os objetivos do relatório e da realização do estágio, e não deve dar detalhes sobre os resultados, nem antecipar as conclusões e as recomendações, porque senão você já terminaria o seu relatório aqui. Outra importante informação a ser registrada é a apresentação da concedente do estágio, ou das concedentes, caso você tenha feito mais que um estágio. Ramo de negócio, produtos, serviços, enfim, todas as informações que você acha que seja relevante para que o leitor compreenda quem é a concedente, aonde o estagiário fez o estágio dele e o porquê dele ter feito lá. O estagiário pode descrever a visão e a missão da concedente, caso a mesma tenha expresso, e caso, claro, o estagiário julgar ser importante esta informação. Outro campo é a fundamentação teórica, e a importância dessa parte do trabalho está relacionada à necessidade de saber o que existe na literatura correlata sobre os procedimentos adotados e aprendidos durante a realização do estágio. Busca-se, desta forma, sintetizar a perspectiva, ou seja, visão de diferentes autores em uma relação aos mesmos processos aonde o estudante atuou, direto ou indiretamente, do estágio. Todo documento analisado deve constar na listagem bibliográfica e ser referenciado. Gente, tome muito cuidado na criação da fundamentação teórica, porque tem muita gente que faz disso aqui uma verdadeira dissertação de mestrado, quase uma tese de doutorado. Não é necessário. É uma coisa mais simples, é apenas para que a gente tenha essa situação, essa correlação entre a teoria, o aprendido no dia a dia do curso e a prática, porque isso serve de base até mesmo para que o coordenador de curso avalie se está tomando os caminhos corretos, adequados, se há uma sintonia entre empresa e instituição de ensino. A outra parte é a metodologia e cronograma, onde descreve-se as metodologias utilizadas durante a realização do estágio, aliando teoria e prática, e apresenta o cronograma de realização. Aqui o estagiário ele deve expor detalhadamente, em ordem cronológica, as atividades realizadas, mas não, como eu disse, tem que ser sucinto, direto ao ponto, não precisa ficar divagando, sendo prolixo, não, é simples. Lembre que é uma linguagem técnica. O cronograma resumido do estágio pode ser feito através de um quadro, por exemplo, com as principais etapas do trabalho e o mês em que aconteceram. Aqui vem um pedido aos senhores orientadores que tenham cuidado na condução da elaboração do relatório de estágio. É um relatório de estágio, lembro mais uma vez, para um curso técnico. Não é uma tese de mestrado, não é um trabalho de conclusão de curso, não é uma tese de doutorado, uma dissertação ou uma monografia de... Não. É simplesmente um relatório de estágio. Por fim, a conclusão, na qual o autor apresenta uma exposição resumida das atividades realizadas do estágio. Nas conclusões são propostas soluções ou adequações para eventuais problemas encontrados durante a realização do estágio, e essa conclusão ela pode se caracterizar por 3 pontos básicos. Primeiro, proporcionar um resumo conciso, porém que abrange todo o desenvolvimento, demonstrar a avaliação do trabalho efetuado e expor com a maior clareza, digamos assim, as opiniões, as sugestões, as considerações, as críticas e as contribuições feitas pelo estagiário em relação às atividades realizadas. Feito esse relatório de estágio, entregar a autorização de entrega de relatório de estágio. Quem vai dizer que pode ser entregue o relatório de estágio? O estudante e o seu professor orientador. Note
com muito cuidado esse campo, data prevista para defesa, e a sugestão da banca pelo professor orientador. Estando em concordância com essas datas previstas para defesa, para a composição da banca, a coordenação de estágio comunicará tanto ao professor orientador como ao estudante e aos membros da banca, como também ao coordenador do curso, que tem a obrigação e tem também o direito de saber quais são as atividades que ocorrem no seu curso. Além disso, o coordenador do curso auxilia na composição, na avaliação dessa banca, sempre que necessário for. Então, entregue essa autorização da entrega de relatório de estágio, encaminhado esses relatórios aos respectivos membros da banca, compõe-se essa banca e faça a defesa do estágio, aonde o estagiário mostrará as atividades desenvolvidas durante o seu estágio, e a banca ela é indicada pelo professor orientador e pela coordenação de estágio, como nós dissemos anteriormente, e conforme está no artigo 19 da resolução de estágio. O tempo para a apresentação é em torno de 15 minutos. Se possível, peço aos membros da banca que encaminhem o registro fotográfico à coordenação de estágio e egresso pelo e-mail estágio.egresso.ptm@iftm.edu.br, para que nós tenhamos também uma memória fotográfica desse evento. A defesa de estágio ela é interessante, existem alguns critérios adotados, avaliados. Existem outras formas, essa é apenas uma que eu estou mostrando a vocês, aonde os avaliadores avaliam o relatório de estágio em termos de composição, linguagem, aspectos estruturais, progressão textual, objetividade, clareza, coesão, coerência, conteúdo técnico, fundamentação, enfim. E também aqui a avaliação da apresentação oral. Então, também para que vocês entendam os critérios, esses aqui são alguns dos utilizados, são a linguagem adequada, a qualidade de recurso visual para apresentação, caso esse estagiário queira utilizar, né? Não é necessário, mas caso ele queira, a clareza, domínio de conteúdo, gestão do tempo de apresentação, a fundamentação, a sequência lógica dessa apresentação, a postura e a sua objetividade, além também da apresentação de resultados. Esses quesitos são avaliados pela banca, a banca faz um cômputo dessas notas e lança-se então um conceito que vai ser utilizado na avaliação final do estágio do aluno. Feita a defesa, o estagiário foi aprovado, ele então vai entregar alguns documentos à coordenação de estágio e egresso. Que os documentos são esses? O formulário de controle de frequência, outrora informado, o formulário de avaliação da concedente, o formulário de autoavaliação, a avaliação do relatório de estágio, a avaliação da apresentação oral e o relatório final do estágio. Então, o estagiário ele entregará toda a documentação ao orientador, que irá verificar se ela está toda correta, irá vistá-las, vistar o que tiver que assinar e devolver ao estagiário num envelope lacrado. Esse estagiário entra em contato com a coordenação de estágio e egresso através do e-mail, por exemplo, da coordenação, que é estágio.egresso.ptm@iftm.edu.br, agenda essa entrega da documentação, já que ele finalizou o estágio dele. A coordenação de estágio recebe essa documentação em mãos do estudante, verifica que ela está correta e, ato contínuo, emite um atestado de conclusão do estágio obrigatório e entrega na CRCA o aluno. Neste momento, o estudante ele terminou o seu estágio e será proferido agora os trâmites junto ao CRCA para que isso vá para o histórico do aluno. Esse atestado de conclusão de estágio obrigatório, vocês observem aqui, é bastante simples também. Vem a identificação do aluno, aonde ele fez o estágio, o nome da concedente CNPJ, a quantidade de horas do estágio e o total de horas. Por que tem 3 espaços? É porque o estudante pode fazer o estágio em até 3 concedentes. E aí avalia o aproveitamento dele, fornece-se um conceito e 2 vias, uma para o CRCA, para a emissão do histórico, e outro fica na pasta do estagiário, junto à coordenação de estágios e egressos. Por fim, são emitidos certificados de participação na banca de defesa, que tem esse modelo, aos professores
tanto ao professor orientador como à banca examinadora de uma forma geral. Bom, espero que vocês tenham entendido quais são essas fases, né, para a obtenção do estágio obrigatório. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, encaminhe um e-mail ou ainda acesse www.iftm.edu.br/Patos de Minas/estágio. Lá também haverá uma série de outras informações.